Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da educação. Eu sou a Camila, sou professora do município e hoje eu vou mediar esse debate, essa live que vai falar sobre o financiamento da educação e o Fundeb. Você sabe o que está em jogo? E para começar, eu vou ler um poema do Sérgio Vaz, que é um poeta popular brasileiro e que traz algumas reflexões sobre isso que nós vamos debater hoje. O título é Esse ano vai ser pior, pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultar e recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. Se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigado. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também são teus, divida-os. Ser forte é apanhar todo dia. Nem bater de vez em quando, é perdoar e pedir perdão sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também os dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem está na frente e puxe a mão de quem estiver atrás. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar. A luta é para uma vida inteira. Um ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia. Então, esse poema, ele nos traz a necessidade da gente pensar o nosso papel enquanto defensores do direito à educação. Então, nós temos uma luta que se dá todos os dias nas nossas práticas, nas nossas relações, na nossa escolha em ser professores, ser trabalhadoras, trabalhadores da educação. E um elemento fundamental para repensar e para tensionar é pensar o financiamento da educação, como que nós temos estrutura para que a educação básica seja assumida como um direito e que seja fortalecida e consiga combater as desigualdades. Como que a gente pensa numa perspectiva de equidade, de democracia, de democratizar o acesso à educação como forma de transformação da realidade. Então, esse debate é muito importante, é muito necessário, até porque ele está em jogo. E essa semana nós temos aí uma tensão no cenário nacional para pensar a votação do novo Fundeb e, principalmente, para exigir que ele seja um financiamento permanente, o que nós não tivemos até agora. Então, eu convido a professora Jocasta Ferraz, que é professora doutora em educação. Ela fez pesquisa, terminou os debates agora na academia sobre o financiamento da educação. Ela é professora também da Rede Municipal de Curitiba e é uma grande defensora da educação pública. Então, eu convido a professora Jocasta para nos contar um pouquinho sobre esse cenário, como que tem sido debatido e também para nos orientar para a gente pensar a nossa pauta de luta também pela defesa da educação pública. Bom dia, professora Jocasta. Bom dia, obrigada pelo convite, parabéns por colocar esse tema, né, para ser debatido com as equipes das escolas. Acho que isso é primordial, né, muito importante, que a gente saiba de onde vem o dinheiro
que paga, principalmente, entre outras coisas, o nosso salário, a nossa remuneração, né? Compreender um pouco toda essa organização, essa parte financeira não é fácil, mas um pouco a gente pode conversar e aprender, ter um pouco de noção de como que funciona isso. Então, assim, eu posso ir falando, daí qualquer coisa você me interrompe, pergunta, pode ser? Obrigada, professora Jocasta. Pode sim. Eu vou só para ampliar o nosso debate, para mostrar essa roda de conversa mesmo, para pensar quais são os caminhos que a gente constrói pela defesa da educação pública. Eu vou chamar, então, o nosso diretor-geral, que é o professor Robson Costa, que ele é o nosso grande mediador na Secretaria Municipal de Educação, da educação, né, que a gente não trabalha com o ensino, para pensar o financiamento, para pensar as mediações, e também a Elis, que trabalha conosco na Secretaria de Fazenda e trabalha com nossos dados aí relacionados ao financiamento da educação, para que esse debate, então, seja bem completo, né, e ele tem esse movimento importante de compreender o cenário, de compreender as questões locais e quais os caminhos que a gente precisa tensionar juntos. Olá, bom dia, professora, bom dia, Liz, bom dia, Camila, bom dia, pessoal que nos assiste. Até o momento nós já temos aí 280 espectadores. Essa introdução a gente faz assim um pouquinho mais estendida para que dê tempo mesmo das pessoas irem entrando e conseguirem se conectar, para que daí a gente já entre no debate, né? Então, a proposta aqui é a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, né, para o funcionamento das redes municipais, principalmente. A grande maioria dos estados e dos municípios tem a sua educação funcionando hoje por causa do financiamento via Fundeb, além de outros mecanismos de financiamento da educação. O Fundeb é um dos mais importantes hoje, né? Esse é um debate que a gente faz cotidianamente, né? Não é só uma coisa pontual agora, a gente conversa sobre o financiamento da educação desde 2017, seja falando sobre PDDE interativo, sobre o sistema do CIMEC, do PARC, que está a parte de construção e investimento na educação. Então, essa é uma pauta que é recorrente na nossa rede. Então, mas ainda fica cheio de coisas opacas, né, na nossa visão, no sentido de como funciona, por que foi feito desse modo e para onde está indo agora. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, para que a gente possa conversar sobre isso e ir pontuando, né. Obrigada. Bom dia, professora, bom dia, Robson, bom dia, Camila. É um prazer conhecer a professora, interagir com todo o conhecimento que a professora tem a respeito desse assunto. E vamos ao estudo. Obrigada, Elis, obrigada, Robson, obrigada, professora Jocasta. Então, eu passo a palavra para você, então, socializar aí essas reflexões iniciais sobre o Fundeb, né? O que é o Fundeb e qual a importância da gente pensar e assumir como uma pauta de luta por direitos da educação. Bom, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. O Fundeb, então, ele é uma parte dos recursos da educação. Tecnicamente, a gente diz que ele é uma subvinculação. Então, o que a legislação prevê? Que 25% da receita de impostos, no mínimo, tem que ser aplicada em educação. Então, essa é a regra básica do financiamento da educação. 25% no caso dos estados, municípios e Distrito Federal, e a União tem que aplicar, no mínimo, 18% da receita de impostos. Então, esse recurso ele só pode ser aplicado no que a LDB determina como manutenção e desenvolvimento de ensino. Para quem tiver curiosidade, lá tem o artigo 70 da LDB e o artigo 71. Eles vão explicar o que é manutenção e desenvolvimento de ensino.
e vão determina especificamente no que pode ser aplicado dinheiro e no que não pode ser aplicado. O Fundeb, ele é uma subvinculação desses 25%. Então, a gente pega alguns impostos, não todos, e então 20% desses recursos vão para a cesta do Fundeb. Então, assim, o Fundeb, ele é uma conta estadual. Então, cada estado no Brasil tem um Fundeb. Então, todos os municípios e a rede estadual enviam 20% de alguns dos seus impostos, que está lá determinado na lei, para essa cesta. E depois, esse dinheiro, ele é redividido entre a rede estadual e os municípios. Então, o Fundeb, por isso que ele é uma subvinculação, né? O Fundeb, ele faz parte, ele está contido nos 25% que é destinado à educação, mas é uma parte do dinheiro que tem uma lógica de redistribuição diferente. E essa lógica de redistribuição é muito importante para algumas redes. Por quê? Na hora de redistribuir esse dinheiro de novo, depois que todo mundo, né, o recurso está lá na cesta do fundo, na hora de fazer a redistribuição, ela é feita de acordo com o tamanho da rede, né? Então, de acordo com o número de matrículas. Então, se a rede, por algum motivo, arrecada, né? Pensa num município, como é o caso de Almirante Tamandaré, né? Um município pequeno e com uma arrecadação, né? Que também não é tão grande se a gente for comparar com outros municípios, por exemplo, como Araucária, né, que tem outras fontes que fazem a arrecadação ser maior. Então, no caso de Almirante Tamandaré, quando envia o recurso para o fundo, na hora de receber, né, de volta esse dinheiro, Almirante Tamandaré recebe a mais do que recebeu. Por quê? Porque recebe de acordo com o número de estudantes que tem, e tem uma rede de um tamanho considerável. Então, esse dinheiro, ele é calculado com base nesses estudantes. E para cada etapa e modalidade tem um valor. E esse valor é estipulado anualmente. Então, a gente diz que um estudante do ensino fundamental urbano, de tempo parcial, regular, ele é valor 1. O que é o valor 1? É o valor mínimo nacional por aluno. Então, esse valor, ele é estipulado anualmente. Então, agora, para 2020, o valor anual mínimo por aluno do Fundeb é R$ 3.643,16. Então, para cada aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano, o município recebe esse valor por ano, gente, não é por mês, tá? É por ano. E aí, por exemplo, se tiver matrícula de ensino fundamental urbano, né, em tempo integral, aí recebe um pouquinho mais, aí recebe 1,30. E aí, para cada matrícula, tem essa ponderação, né? Creche em tempo integral, por exemplo, recebe 1,30 também. Creche, se tiver creche conveniada em tempo integral, é 1,10. Mas, por exemplo, a matrícula da EJA, aí ela já não vale 1, ela não vale os 3.643, ela vale 0,80. Então, ela vale um pouquinho menos desse valor. Então, por isso, e esses dados vêm da onde, né? São os dados do censo escolar, né? Que as redes têm que informar para o Ministério da Educação, para o INEP, e é com base nessa quantidade de estudantes que vai depender o recurso que o município recebe do fundo. Então, essa lógica de redistribuição, ela é um aporte significativo de recursos, mas tem uma discussão de que alguns municípios perdem recurso com essa lógica. Por exemplo,
Araucária, que eu citei anteriormente. A Araucária tem uma grande arrecadação, mas a rede de ensino não é tão grande. Então, a Araucária envia dinheiro para o fundo e, na hora de receber esse dinheiro de volta, ela recebe menos do que ela enviou. Porque ela tem uma arrecadação de impostos grandes e uma rede pequena. Mas, na hora de receber, ela recebe proporcional aos estudantes, né, da sua rede de ensino. E o movimento ao contrário, o Mirante Tamandaré, né? Segundo os dados que eu levantei ontem, que eu peguei do site do FNDE, né, do CIOP, que é o Sistema Orçamentário, que tem esses dados de educação, em 2019, o Fundeb representou aí para o Mirante Tamandaré, nas contas que eu fiz, 55,45% do total das despesas com educação. Então, vejam a importância desse recurso, né, desse fundo para o município de Almirante Tamandaré. Mais da metade dos recursos do total da despesa com educação é o que representa o recurso do fundo. Por isso, e isso é o caso de N municípios, inúmeros municípios do Brasil afora. Então, por isso a importância da votação desse fundo o quanto antes, né? O fundo ele tem data para acabar, o fundo acaba aí 31 de dezembro, então essa votação tem que ser feita o quanto antes, né? Aprovar um novo fundo. A gente tem o que está em discussão é a PEC número 15, que é uma PEC que é de 2015. Vejam só, fazem quase 5 anos que está em discussão, né? E agora, né, quando a gente está com a corda no pescoço, que está acabando, né? Está acabando esse Fundeb que a gente já tem, aí que começa essa discussão. Exato. Então, e agora, no sábado, né, a gente teve a notícia de que o governo federal entregou um documento com algumas propostas deles, né, organizada pela equipe do governo federal. Mas essa proposta, que já está pronta, que já está estruturada do fundo, que já vem sendo construída ao longo desses anos, ela é uma proposta que, para se chegar no desenho, né, que nós temos agora, foram feitas 45 ou mais audiências na Câmara com pesquisadores, com movimentos sociais, com técnicos, economistas, com Tribunal de Contas, N especialistas que estiveram presentes na Câmara, debateram, conversaram, a proposta recebeu mais de 50 sugestões, recebeu várias emendas, então teve uma construção, na medida do possível, né, do que o governo que a gente tem nos últimos anos permitiu, estruturou, ele foi, de certa forma, coletivamente, né? Teve uma participação na construção dessa proposta de vários sujeitos. Então, o governo federal chegar agora, né, depois de toda essa construção feita, apresentando algumas propostas, é um pouco complicado para a gente. Inclusive, apresentou algumas coisas na proposta que são o oposto do que está na PEC, né, que não são interessantes para o Fundeb, não são interessantes para os municípios. Né? Então, por isso, é muito importante a pressão das prefeituras e dos municípios nesse momento também para a votação de nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, mas também dos municípios, porque são eles que estão ali no dia a dia bancando e administrando esse recurso e sabem a falta que vai fazer se não for aprovada. Para vocês terem ideia, a proposta do governo federal é que esse novo Fundeb comece a valer em 2022. Então, os municípios vão ficar no limbo por 1 ano, gente. Então, vocês pensem,
Almirante Tamandaré, pelo que eu dei uma olhada aqui, em torno aí de 70% do fundo é destinado para remuneração, né? Eu peguei os dados de 2019, então é um fundo muito importante. Hoje a regra que a gente tem diz que no mínimo 60% do fundo tem que ser destinado para remuneração dos profissionais de educação em efetivo exercício. Se quiser gastar mais que isso, ótimo, né? Mas o mínimo é 60%. Né? O Almirante Tamandaré já gasta ali em torno de 70% do fundo para remuneração. Então, imagina ficar um ano sem esse recurso, um ano sem um recurso que representa que é metade do que a prefeitura gasta em educação. Como é que mantém uma rede de ensino, né, desse jeito? Não sei se tem como, acho que vocês poderiam responder isso. Na verdade, como tem toda uma obrigatoriedade legal, né, de investimento, teria que tirar de algum lugar para fazer esse aporte na educação, na saúde, assistência social, que tem recursos vinculados, né? Mas como se o fundo é desestruturado e fala-se que em um ano nós não teríamos um investimento, obviamente que se Tamandaré gasta 70% do dinheiro que investe em pagamento, tem municípios que investem mais de 80%, 85%, que eu conheço aqui nos debates da região metropolitana, inclusive. Então, inviabilizaria, né, a educação em muitos municípios. Uma coisa que eu queria que você pudesse comentar, e a Liz também, se quiser fazer algum complemento, falar da situação municipal, pode falar os valores, não tem problema, de quanto a gente recebe, quanto que a gente investe em cada área, porque aqui, não sei se a professora sabe, mas aqui no município a gente também oferece o uniforme para todas as crianças, oferece o material escolar, mochila, tênis, e isso compõe a cesta do Fundeb, né? Por mais que venha um recurso do salário de educação para material de distribuição gratuita, que é onde a gente investe em transporte escolar, entre outras coisas, ele também compõe o investimento dos 25%. E as pessoas precisam entender isso, né? O recurso do Fundeb, hoje a gente gasta os 70% com o profissional e os outros 30% com a manutenção básica, né? De prédio, de água, luz, telefone, entre outras coisas que a gente consome para fazer a educação funcionar. E aí, depois que a Alice fizer um complemento, se ela achar pertinente, a professora falar sobre a questão do valor aluno-qualidade, que ainda não é investido, né, no Fundeb. Hoje a gente tem o recurso mínimo, mas ainda não se trabalha o recurso aluno-qualidade, que também está previsto. Então, hoje, como a professora bem falou, mais de 50%, em torno de 50%, 55% dos recursos da educação são financiados pelo Fundeb. 70% desse valor a gente investe em remuneração dos profissionais da educação e 30% aproximado em outras áreas, como transporte escolar, os kits escolares, que aqui a gente faz distribuição de kit escolar, manutenção das escolas, manutenção de água, luz, alguns reparos que são necessários durante o ano letivo. E se ficar um ano, por exemplo, como é a proposta do governo enviada, não diria que ficaria sem o Fundeb, mas sem algo definido, né? Porque ele não definiu como ficaria 2021, né? O município não tem condições de aportar esse valor que vem do fundo. Porque, assim, como a professora muito bem falou, o Fundeb é composto por 20% dos impostos e transferências de municípios e estados, né? Então, a gente, como os principais impostos, nesse caso aí, que fazem parte, ICMS, IPVA, o próprio fundo de participação dos municípios e o fundo de participação estadual, né? Mas mesmo esses 20% que a gente coloca na cesta do Fundeb, não é o valor que a gente recebe. No nosso caso aqui, a gente recebe mais. Então,
mesmo que, digamos, então o Fundeb ficou esse ano de 2021 sem uma regulamentação, vamos dizer, e esses 20% não iria para o fundo, porque daí esse fundo teoricamente não existiria, ele ficaria na própria base do município, ainda assim ele é menor do que o valor que a gente recebe. Então a dificuldade por parte do município em conseguir recompor esse valor seria muito grande, principalmente porque a gente enfrenta um período de pandemia. E esse período de pandemia, como consequência, a situação econômica ela está caindo, né? Porque as pessoas estão consumindo menos, a gente tem dificuldade de os empregos, está tendo um desemprego, as pessoas estão ganhando menos porque está tendo diminuição de salário, suspensão de contrato. Isso tudo influencia, por exemplo, no ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. As pessoas não estão conseguindo consumir na mesma proporção que elas estavam consumindo até então, né? Porque tinha uma renda maior. E a pandemia também traz um outro problema, que as crianças muitas crianças, famílias que poderiam colocar as crianças na rede privada, por esses fatores econômicos, o que vai acontecer? As crianças vão vir para a rede municipal. Então, quer dizer que a gente vai ter uma maior demanda com menos recurso, o que nos deixaria numa situação muito difícil. Acho que isso vale lembrar também, né, que o Paraná é um dos estados que não recebe a complementação no formato que o Fundeb está hoje, ele não recebe complementação dos 10%, porque a quantidade de recursos que nós enviamos para o Fundo Nacional é maior do que aquilo que a gente receberia de volta, que é o exemplo que a professora deu de Araucária. Então, o estado do Paraná não recebe recurso federal. Hoje, o nosso Fundeb é composto tudo por recursos municipais e recurso estadual. E aí é distribuído entre as municipalidades. E, assim, a gente fala assim, mas o consumo tem tanto valor, assim, na arrecadação do fundo. No ano passado, 68% de todo o valor investido no Fundeb do estado do Paraná foi composto por ICMS. E aí o restante distribuído entre os outros 5 ou 6 impostos, não tenho certeza agora, que compõem essa cestinha, né? Que na verdade não é uma cestinha, é uma cesta bem grande, porque o investimento em educação é robusto, né? No município, o ano passado, a gente investiu aproximadamente 60 milhões de reais. Destes, 45 milhões foram só para pagamento de servidores. Então, a gente tem que entender que a falta do Fundeb no município de Almirante Tamandaré é inviabilizar a educação. Indiferente dos moldes que a gente pensa em fazer educação, a não existência do Fundeb ou a não permanência desse recurso inviabilizaria o funcionamento da rede municipal, né? E hoje tem aproximadamente 11 mil alunos e aproximadamente 1.200 servidores. É bastante gente envolvida nisso tudo. Exatamente. Uma das funções do Fundeb é a equidade, né? Por exemplo, a gente tem o município de Almirante Tamandaré que é mais pobre que Araucária, por exemplo. Então, quer dizer, o valor do aluno na rede que a gente recebe é o mesmo, independente se essa criança é de Araucária, onde tem uma condição melhor, financeiramente falando, né? Que a arrecadação deles é maior, do que em Tamandaré, que a arrecadação é menor. Então, a função do Fundeb é essa, dar uma certa equidade a nível nacional até, né? Até por isso que tem o valor mínimo por aluno, né? Estipulado pelo próprio governo federal. Isso, e a complementação da União, no caso do modelo do Fundeb que está vigente, ela diz que será feita pelo governo federal quando não alcançar esse mínimo aluno ano, né? E a ideia, com a aprovação do novo Fundeb, é que se amplie essa participação do governo federal, porque uma coisa que o modelo atual não corrige é a desigualdade interna nos estados. Então, o modelo atual, ele garante um valor mínimo aluno ano, a nível geral do Brasil, só que dentro dos estados
tem essa questão dessa desigualdade entre os municípios, que o fundo não dá conta de corrigir. Mas na proposta nova tem mecanismos para que, de certa forma, tenha um aporte a mais de recurso para melhorar um pouco essa desigualdade de recurso entre os municípios. E para a gente ter uma ideia, por exemplo, Curitiba chega a gastar 90% do Fundeb com pagamento de pessoal, dos profissionais do magistério. Então, não é só para os municípios menores, né? A gente tem capitais e outros municípios que vai quase todo o Fundeb para remuneração. Então, ele é importante para uma série de fatores. E na proposta que o governo federal passou no sábado, por exemplo, eles colocam que o máximo do Fundeb para remuneração seria 70%, só que tem município que já gasta mais do que isso. Então, e colocar esse limite, né, de no máximo 70% do Fundeb para remuneração, compromete o pagamento de salário dos profissionais do magistério. Porque professora, isso que você está comentando vai de encontro com a dúvida que a Daniele Porcoli, que é professora e atualmente está como gestora, que ela perguntou quais são os impactos para as escolas dessa questão do financiamento do Fundeb. Então, como você está trazendo aí, principalmente pensando na questão da própria pagamento dos professores, né? O Fundeb, o primeiro modelo de fundo anterior, que foi o Fundef, ele já foi criado pensando em ser um mecanismo de valorização. Então, isso está desde a criação da política de fundos. E se a gente coloca agora essa proposta que apareceu no sábado, e no máximo 70%, inverte a lógica do que o fundo foi criado. A proposta da PEC número 15, que já foi discutida, ela é o contrário disso, que é o que é o que a gente gostaria que fosse aprovado, que é no mínimo 70% do Fundeb para remuneração, não no máximo, né? Então, se a prefeitura precisar gastar 70%, 80%, 90%, 100% do Fundeb com remuneração, a prefeitura vai ter essa liberdade de trabalhar com o seu orçamento. Agora, se agora com essa nova proposta aí que entrou nos últimos 5 minutos do segundo tempo, inverte essa lógica, né? Vai limitar e dificultar o trabalho das prefeituras com o orçamento. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse aspecto e nos mobilizar, porque assim, afeta diretamente, principalmente a nossa remuneração. É o que mais pesa, é o que mais vai pesar para o município, é isso. Professora, o Robson colocou aqui, né? Se você pudesse explicar um pouquinho o impacto disso na questão aluno-qualidade, qual seria a suplementação dos recursos, até que a Elis comentou, né? Que com essa questão da crise, da pandemia, nós estamos recebendo muitos estudantes, inclusive das escolas privadas. Então, a gente está tendo aí um movimento de aumento de estudantes na rede pública. E com essa questão do financiamento, como que a gente dá conta dessa relação, desse movimento, né? O custo aluno-qualidade, ele é um cálculo que é feito pensando qual é o mínimo de estrutura que a gente precisa, né, para ter condições de qualidade no garantia do direito à educação. Então, é feito esse cálculo de quanto seria esse mínimo de recurso, né? Que é o CAC, que a gente chama, o custo aluno-qualidade. O CAC, ele já está previsto no Plano Nacional de Educação, né? Já existe
previsão da existência dele na legislação, mas ele não é praticado. O CAC ainda é uma meta, ainda é um sonho para a gente. Ainda é um sonho. E para o CAC funcionar, precisaria, novamente, de aporte de recursos do governo federal. E por que eu falo e estou batendo nessa questão da importância do governo federal? Porque ele é o ente federado que menos aplica na educação básica, né? Quem é responsável pela educação são os estados e municípios. O governo federal tem ali os institutos federais, as universidades, mas a educação básica, quem faz funcionar de verdade são os estados e municípios. O CAC seria importantíssimo se ele passasse a vigorar, né? Se a gente tivesse esse valor mínimo garantido com base nesses parâmetros de qualidade. Porque o que a gente tem hoje? O valor mínimo do Fundeb, ele é instituído anualmente por uma portaria interministerial. E essa portaria é que determina, esse ano é X o valor por aluno do Fundeb. Mas não é com base em parâmetros reais, palpáveis, não considera o que a escola precisa, o que o município precisa para funcionar. Não considera nem o contexto, né? O previsto do ano passado, né, para esse ano, é de R$ 3.945 por aluno do fundamental. As outras modalidades têm uma diferenciação muito pequena, né? Mas isso é por ano. Nós receberemos por ano, para cada aluno matriculado no ensino regular, R$ 3.945. E aí você tem que fazer funcionar durante 10 meses as unidades educacionais, e isso já implementando todos os valores que o município receberá por aluno. E isso tem que lembrar também que o aluno ele só vai ser considerado se ele estiver no censo até maio. Todos os alunos que entraram depois de maio vai receber o valor só no outro ano, né? Pula-se o ano de... Se a gente lançou até maio os alunos, a gente vai receber no ano que vem. Se os alunos que entrarem de maio até maio do ano que vem, a gente só vai receber no ano de 2022 o valor. Exato. As prefeituras vão sentir muito esse impacto no próximo ano, né, com essa mudança dos estudantes da rede privada agora para a rede pública, e que os que entrarem a partir de agora não vão entrar nessa conta, né? Exatamente. Professora, a Roberta Rachid, ela pergunta, o que é preciso para entrar em vigor o CAC? A gente precisa de uma regulamentação, porque já está previsto no Plano Nacional de Educação. Para quem tiver mais interesse de conhecer um pouco o CAC, é só procurar os materiais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem feito atualização dos valores do CAC. Tem até uma publicação do ano passado, se eu não me engano, atualizando o valor, falando da metodologia, qual é o modelo de escola que eles se baseiam para pensar nesse recurso. Mas, assim, nesse governo a gente não aprova o CAC, né? Não aprova não, né? Porque ele já está no plano, mas não coloca em vigor, gente. Não implementa nesse contexto e nesse governo que nós temos, porque a gente tem vivido um contexto de cortes na educação, isso a nível de Brasil. Então, não há interesse, a gente não vê interesse do governo federal, vontade política de ampliação de recursos. Então, a gente não tem como esperar, eu pelo menos não sou otimista nesse ponto de que a gente coloque o CAC em vigor com essa atual gestão do governo federal. Eu não sei se eu lembro de cabeça, mas os valores investidos, né, previstos para a educação a nível nacional no Fundeb esse ano é de 154 bi, né, e desses 154 bi, só 14 bilhões é recurso federal. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. No grande valor investido, que vive se dizendo, investe-se muito em educação, principalmente nas campanhas a nível nacional,
fala-se do investimento em educação como um valor exorbitante, mas destes, só 14 bi, desses 154 bilhões, só 14 bi é investimento federal. Quem faz a educação básica brasileira funcionar são os municípios e estados. O governo federal investe minimamente o valor e ainda porque é bem pressionado, senão não investiria nada na atual conjuntura, né? A gente tem que falar sobre isso, mobilizar as pessoas e os seus representantes legislativos para que a votação se amplie e não minimize, né? Porque até a proposta da PEC é 15, né? 15. Era de um valor maior para o inicial, né? Aí, por causa da pandemia, flexibilizou-se para a implementação de 12,5% nesse momento, e aí anualmente ia aumentando, né? Nessa metodologia, o Paraná só vai entrar em 2024, se não me engano, vai passar a receber recursos federais para a implementação do fundo, ou seja, em 4 anos, a gente ainda vai fazer a manutenção básica via estados e municípios, no estado do Paraná. Então, é uma preocupação muito grande, é um debate que vai fazer uma configuração gigantesca, né, na nossa implementação e no nosso trabalho cotidiano, e que o governo federal deixa de lado como se fosse uma pauta menos significativa, até porque tem uma proposta de homeschooling, entre outras coisas, né, para minimizar o impacto de investimento, obviamente, porque não está olhando para o custo aluno-qualidade, não está olhando para a qualidade de aprendizagem, então isso requer muito investimento, né, que a gente tem que olhar para a educação sempre como investimento e não como despesa, né, e aí, quando os ministérios de economia, fazenda, entram para a discussão do recurso, parece que o recurso, na verdade, está sendo custo, né? E aí, se a gente olhar para a educação desse modo, a gente não vai avançar nunca. E ainda, essa questão que você falou, da ampliação gradativa do investimento federal no Fundeb, ela está prevista, né, na PEC 15, só que na nova proposta que o governo federal divulgou aí no sábado, prevê que parte desse recurso, né, seja destinado a um programa social que seria nos moldes ou o substituto do Bolsa Família. Então, a gente ainda tem essa situação, né, a Câmara ainda tem essa situação para lidar com essa proposta do governo federal, que quer uma fatia desse recurso que é da educação para uma política de assistência social. Então, assim, o dinheiro do Fundeb, ele não é um dinheiro que está sobrando para se gastar como se quer e aplicar em outras políticas. E ele é um dinheiro que é classificado como manutenção e desenvolvimento de ensino e que a LDB prevê no que pode ser gasto. Então, esse recurso não pode ser gasto com assistência social, né? Não é um recurso para isso. Então, viola, inclusive, as regras de financiamento da educação, essa proposta que saiu aí no sábado. Então, por isso que é importante a nossa pressão para que se aprove a PEC que foi discutida, que já foi debatida, numa proposta apresentada aí nos últimos minutos, e que, enfim, ainda nos prejudica, né, da forma como que está, porque daí não ampliaria recurso, não ampliaria a participação do governo federal para a educação, né, iria para assistência social. E eu acho que vale lembrar também que essa discussão do fundo, né, ela não é uma questão de agora. Essa discussão vem desde muito tempo, né, desde o Fundef, né, na verdade, e aí virou Fundeb, e agora a gente precisa fazer a manutenção, e acabou que o governo foi esticando para o último minuto, como é de praxe, né, fazer as votações na última hora, a fim de votar como quis, porque senão não vai ter implementação, e ainda assim, olhar o quanto foi investido, né, ao longo desses últimos 20 anos em educação. Nos últimos 2 anos, a gente tem uma queda significativa, seja em investimento para manutenção básica, seja na questão de infraestrutura, de novos prédios, novas escolas, novos CMEs.
isso também vem diminuindo radicalmente, né? Sempre com as mesmas desculpas, que a economia está com um nível de crescimento muito baixo, e aí acaba influenciando em todas as pastas, mas me parece que, ao longo de todos esses últimos 2 governos, isso vem sendo, como diria Darcy Ribeiro, é um projeto, né, da privatização da escola pública, e isso vai olhando para esse ambiente, e a estratégia mínima é desvalorar, né, a educação pública, dar condições menos viáveis de estruturação e funcionamento, para que em algum momento se possa dizer, agora não tem mais jeito da gestão pública dar conta, a gente vai privatizar. O que você pensa sobre isso, professora? Então, desde a criação do Fundeb, a data de término já estava prevista, né? Muito, muito bem dito, né? Quando você falou que não é de agora isso, né? O fundo, desde a criação dele, já se sabia que a vigência dele era até 2020, né? Então, por que deixar essa discussão agora, né? Meses para o fim desse modelo de política de fundos. É realmente, como você bem disse, citando Darcy Ribeiro, é um projeto. E toda essa discussão sobre financiamento da educação não é nova. O Anísio Teixeira já falava sobre custo-aluno-qualidade. Ele não usava esse termo, mas ele já falava sobre um montante de recursos para se garantir um padrão mínimo, uma estrutura mínima para as escolas no Brasil. Então, as pesquisas, né, os intelectuais da área da educação já vêm discutindo isso há muito tempo, né, e debatendo e colocando em pauta a importância do investimento público em educação, né, nas escolas públicas, na educação pública, e realmente o que a gente tem é uma disputa pelo recurso público, né? Então, são as empresas privadas de um lado, né? E da parte do Estado, a garantia do direito à educação, né? A educação pública, ela não é um negócio, ela é uma garantia de direito, como muito bem a professora falou no início do vídeo. E quando a gente já viu a nível de Brasil tentativas de se privatizar a gestão de alguns municípios, né? A gestão municipal da educação de alguns municípios. A gente já viu tentativas, inclusive aqui na região metropolitana. Então, esse é um fato real que você colocou, esse interesse da privatização do ensino, desqualificando o trabalho da gestão pública e dos servidores da educação pública, né? E realmente eu vejo isso como proposital e como um projeto, né? Eu concordo muito bem com essa sua colocação. Por isso, professora, que aqui no município, historicamente, a gente tem a construção de uma rede municipal de ensino. E de 2017 para cá, a gente veio tensionando um outro lugar da educação, a educação como um direito. Tanto que o nosso departamento não é um departamento pedagógico, é um departamento político-pedagógico, porque traz essas reflexões e esse movimento integral de compreender esse contexto, de entender que é um projeto de sociedade e de entender que a educação vem nesse movimento sim para transformar. Nós temos as interferências da história, mas nós também produzimos interferências na história. Nós somos seres históricos, entendemos que é esse lugar. Hoje nós temos um cenário, um contexto difícil, um cenário nacional, um governo federal, que tem um projeto distanciado da educação como um direito. Mas nós temos também a condição, de enquanto trabalhadoras e trabalhadores da educação, de tensionar qual é o nosso lugar nesse projeto. E também de como, nessa perspectiva da votação, de tensionar também os deputados que estão nos representando para que eles votem a favor da educação, a educação nessa perspectiva de direitos, né, para combater as desigualdades e não para promover mais desigualdades, né. A gente tem aí uma compreensão que a educação precisa ser produzida nessa perspectiva
da equidade e combater as desigualdades. Sim, e até é uma prerrogativa constitucional, né? É função do governo federal organizar essa redistribuição equânime de recursos, né? E evitar desigualdade de recursos. É um papel do governo federal previsto na nossa Constituição, né? Quando a gente vai olhar a divisão de responsabilidades entre União, Estados e municípios, essa é uma das funções do governo federal. E a gente tem que cobrar para que ele não se negue de cumprir isso. E, professora, a Elis faz uma pergunta, que é como seria a situação de contagem de matrículas na rede privada pelo novo projeto do governo? Como isso funcionaria? E outro questionamento que eu gostaria de colocar, que se você puder explicar, porque tem um parâmetro novo, né, neste projeto, que é a questão da progressão da qualidade, o investimento a partir de uma certa progressão. Se a rede municipal está melhorando a sua condição, ela recebe mais recursos. Como que funcionaria isso? E essa é uma coisa que vai dar bastante debate ainda, né, nessa discussão, mas expor para as pessoas também que não conhecem ainda o projeto, como essa nova proposição, né, de como se daria o funcionamento do investimento a partir de um certo parâmetro meritocrático. Bom, primeiro sobre a rede privada. Então, o Fundeb, o modelo que a gente tem já, ele prevê um percentual de repasse para os municípios, considerando as matrículas das creches, CMEs, do que é conveniamento, né? Ou contratação, cada município chama de uma forma. Então, existe esse repasse, essa ponderação dessas matrículas, tá? Que são entidades privadas, mas são conveniadas ao município, e o município repassa daí esse recurso para essas instituições conveniadas. Quanto a essa questão da meritocracia presente no novo modelo, tem um percentual previsto, pensando nessa premiação, nessa bonificação do município, à medida que os resultados educacionais melhorem. Só que não diz no documento, na PEC, qual é essa medida que eles vão usar para considerar se melhorou ou não melhorou a educação no município. Esse é um ponto que eu acho problemático na proposta, né, que está contendo na PEC, porque a gente sabe que os resultados educacionais, eles não têm relação única e exclusivamente com o trabalho das escolas. Existe uma série de fatores contextuais que impactam também na aprendizagem dos estudantes. Então, aferir vamos supor, né, que eles usem o IDEB como uma medida para dar um percentual a mais de recurso ou não para os municípios. Então, esse é um problema, porque o IDEB ele vai trabalhar com a proficiência em língua portuguesa e matemática, e é feito ainda um cálculo das taxas de aprovação e reprovação. Ele é composto por isso, né? E qualidade da educação não se resume a isso, né? E muito menos para a gente conseguir avaliar por esse indicador se vai receber mais recurso ou não. E isso ainda cria um novo problema, que é, se por acaso um município estiver passando por algum problema, né, um município que por N situações tenha uma população socialmente mais vulnerável, esse município nunca vai receber esse recurso a mais, né? E a tendência que a gente vê dessas políticas seria praticamente uma política de bonificação. Gerar mais pressão em cima das professoras que estão em sala de aula, né? Então, a tendência é que essa cobrança
aumente. Não é um percentual grande, né? 2,5%. Isso, esse percentual de 2,5%, mas foi o que foi possível aprovar dentre as disputas que existem, né, no Congresso. Então, assim, isso é uma perspectiva de educação, né, de que se premie quem mostre mais resultados, quem pareça melhor aos olhos das avaliações em larga escala. Isso é uma perspectiva de trabalho, de organização, mas poderia ser outra. Poderia ser um aporte maior de recursos para um município que se avalie, que está necessitando, que precise de um aporte maior para melhorar essa educação. A metodologia que me parece um pouco equivocada, né? Porque quando a gente trabalha com projetos sociais e programas que atendem a mudança social, o impacto social que isso gera, né? Você olha para necessidade de investimento onde é mais precário e não o contrário, né? Essa é uma lógica que vai premiar aquele que já está bem e vai negligenciar aquele que ainda não chegou onde deveria chegar, né? Então, eu acho que a metodologia é que é um pouco equivocada. Claro que nessa balança, nesse jogo político, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para avançar em outras, né? A gente entende essa possibilidade, mas o que parece, né? Tomara que ainda discuta-se isso na pauta, lá na votação, né? Porque isso me parece um pouco equivocado a metodologia. Eu acho que fazer uma espécie de bonificação por um trabalho bem feito é muito legal, e é importante que se faça, que se premie boas práticas, mas não negligenciando a que não chegou lá ainda, né? Porque nem sempre chegou, não foi por falta de aptidão ou de trabalho, né? Com qualidade. Às vezes o contexto territorial e social não possibilitou a chegada nesse lugar ainda. Então, talvez só a metodologia que é um pouco equivocada, não que não se deva premiar boas práticas. A gente está se encaminhando já para quase uma hora, né, de fala. Então, eu queria ver, Camila, se a gente tem algumas perguntas assim, que você acha que a gente precisa responder, e as que a gente não vai conseguir responder, obviamente, todas elas, porque tem muita coisa mesmo. A gente chegou a ter mais de 400 espectadores ao mesmo tempo, agora estamos com 350. Então, a gente responder depois, né, no próprio chat, e também para abrir para as considerações, para que a gente possa finalizar, né? Mas ainda assim abrir a possibilidade de pelo menos umas 3, 4 perguntas. Camila, consegue visualizar alguma? Eu estou levantando aqui algumas reflexões, que é bem importante esse olhar histórico, né, em relação ao Fundeb, como ele foi construído, porque que ele ainda não foi produzido enquanto política, né, para não ser retirado ou colocado ou mudado, enfim, em função dos projetos de governo. A gente é bem importante pensar o financiamento da educação, reconhecendo que nós temos um país muito desigual, historicamente desigual, que foi construído sobre essa lógica, né? As professoras, as trabalhadoras estão trazendo muitas reflexões a partir dos seus lugares de fala, das suas compreensões também em relação ao financiamento da educação. A gente sabe que esse debate do financiamento da educação não é um debate muito vivenciado nas nossas práticas, né? Muitas vezes o trabalho do professor, ele foca muito nessa perspectiva da alfabetização, daquilo que ele faz em sala de aula. Então, muitas vezes nos falta esse reconhecimento, esses estudos, mas as questões que foram produzidas aqui, basicamente vocês já responderam, já trouxeram aí muitas reflexões. Eu acho que com essas reflexões produzem mais reflexões, né? E eu agradeço a professora Jocasta por todo esse conhecimento, esses resultados da sua tese de doutorado, o seu estudo de mestrado também, que foi nessa linha de política, e do seu olhar enquanto professora também em sala de aula. Isso é bem importante.
a Elis, trabalhando aqui no município, trazendo todas essas reflexões importantes da nossa realidade, o Robson também, que é um grande estudioso de democracia, e quando a gente fala de financiamento da educação, de desigualdade, de equidade, de educação pública, a gente nunca pode se distanciar desse debate democrático, do que é democracia, porque quando a gente trabalha na educação pública, nós precisamos ter essa defesa para pensar sempre na superação da desigualdade, saber que nós trabalhamos com direito, não é um direito privado da Camila, ou da Jocasta, ou do Robson, ou da Elisa, é um direito coletivo. E nem sempre esse direito, nem sempre essa realidade está relacionada com aquilo que a gente vivencia, né? A realidade das crianças, enfim, das famílias é um pouco mais distante daquilo que nós temos, né? E para encerrar e para agradecer a participação de vocês e de todo mundo que construiu aqui, que trouxe algumas reflexões, eu até vou pedir para a professora Jocasta, se puder enviar alguns textos, enfim, para a gente socializar, para a gente estudar mais sobre a questão do financiamento da educação. Sim, pode deixar aí. Posso passar meu contato, se as pessoas quiserem me procurar no Facebook, ou mandar e-mail, eu tô aí à disposição para conversar, para tirar dúvidas. Fiquem bem à vontade para entrar em contato. Eu faço parte também de um coletivo de professoras da Rede Municipal de Curitiba, que é o Coletivo Em Frente. Então, se vocês procurarem no Facebook Coletivo Em Frente, lá a gente produz bastante textos e materiais sobre temas atuais da educação. Então, lá também tem algum material, mas eu posso enviar, sim, faço uma seleção de materiais e envio para vocês disponibilizarem para as professoras de Almirante Tamandaré. Muito obrigada, professora. E eu gostaria de fazer um convite coletivo, né, que nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores da educação, que a gente se organize também para tensionar a partir das redes, né, nós temos aí a questão da pandemia, não podemos nos encontrar, né, de forma presencial, mas no sentido da gente colocar lá no Facebook, trocar o tema, publicar, cobrar os deputados, enfim, a Lu colocou ali alguns comentários, o link, onde a gente pode cobrar também essa votação em favor da educação. Liz e professora, fiquem à vontade para fazer suas considerações finais. Não é porque a gente chegou na 1 hora ali, a gente precisa encerrar exatamente nesse horário. Podem ficar à vontade, falar sobre a questão, o que pensam sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre a questão do financiamento da educação, como isso está previsto nos orçamentos municipais, estaduais, que acho que é mais o trabalho cotidiano da Liz, a professora, como prevê isso aí no nosso futuro, como vai ser a educação, caso isso não se aprove, caso se aprove parcialmente, como isso se dá, né? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, ele não começou no governo do Sarney e nem vai parar no do Bolsonaro. A gente tem que pensar sempre que a discussão da educação vai se extrapolar a governos, porque a educação precisa ter investimento sempre. Essa querela aí entre esquerda e direita não entra nesse debate. Ideologia política, se não tiver permeada por educação, cultura e possibilidades de novas sociabilidades, em nada se prevê no horizonte. Então, a gente precisa olhar com mais atenção para a questão da educação e discutir, sim, um projeto político-pedagógico da sociedade, com investimento e garantias desses direitos para todos, com igualdade, com equidade, e parar com essa coisinha de que, porque no outro governo você não estava discutindo isso. Como não estava? Eu estava na sala de aula, estava dando aula, estava fazendo movimento social, estava buscando alternativas de financiamento. Então, as pessoas precisam procurar mais sobre as questões do trabalho cotidiano de cada profissional da educação, o que vem fazendo, para não falar bobagem, porque está na rede social e falam que tem vontade. Então, fiquem à vontade para poder fazer essas considerações, e aí a gente finalizar essa ação neste momento e já seguir na próxima, cobrando os nossos deputados, nossos representantes, para que votem em favor da educação e parem de olhar para os movimentos privados que buscam só as alternativas de implementação de cadeias produtivas financeiras, que a gente está cansado dessas coisas.
Liz, você está sem som. Está sem som. Liz, está sem som. Se você verifica seu microfone, por favor. Tá ok? Agora voltou. A professora Eu gostaria de agradecer a participação nessa conversa, que é de extrema importância, tanto de nível municipal como de nível nacional. Aqui no município de Almirante Tamandaré, a gente está no momento em que estamos viabilizando o orçamento de 2021, discussão das ações que a gente está implementando. A internet da Liz está um pouco ruim. Se a professora quiser ir falando, quando ela voltar, daí ela finaliza. Então, só mesmo agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse debate. Não é toda a rede de ensino que discute financiamento da educação com as profissionais que estão ali no chão da escola, e falo isso com conhecimento aí ao longo dos meus 11, mais de 10 anos, estudando financiamento da educação e pesquisando. Então, parabéns mesmo por proporcionar esse momento de debate. Quero agradecer muito pelo convite, porque o que eu mais gosto de fazer é conversar com quem, assim como eu, trabalha na educação, né? Então, é o que a gente o que eu mais gosto de fazer, e um dos motivos por ter estudado mais é para proporcionar e para levar esse conhecimento para as minhas colegas e companheiras de profissão. Obrigada, professora Jocasta. A Elis conseguiu voltar? Acho que... Ainda não. Não. Então, professor Robson, quer fazer suas considerações finais? Na verdade, me excedi um pouco, mas eu só gostaria mesmo de agradecer. Esse é um debate que eu venho acompanhando há muito tempo. Eu gosto muito de falar sobre o financiamento da educação, a busca de alternativas, de possibilidades de educação diferentes, que envolve, obviamente, investimento de recursos financeiros, mas não só isso, né? A gente tem muito recurso humano, muita capacidade criativa para constituir as formas de educação possível nos seus contextos, seus territórios. Então, o dinheiro é importante, sim, muito importante, a gente precisa dele para remunerar as pessoas, afinal de contas é um trabalho, e o trabalho precisa ser bem remunerado, tem que reconhecer as pessoas financeiramente também, a gente precisa, né, disso. Então, eu fico bastante contente que a gente possa discutir isso abertamente e abrir para que todos possam dizer o que pensam sobre isso, como veem, se sabem ou não sabem como isso funciona, porque normalmente a contabilidade pública ela é muito complexa, e ela é sempre muito fechada, né? Fica lá no portal da transparência, mas é difícil de entender. Então, por isso que eu quis trazer a Liz para poder falar um pouquinho sobre como funcionam esses mecanismos também, né? Porque a gente faz tudo dentro da legalidade, buscando a implementação do direito à educação, assim como os outros direitos, mas isso está previsto em lei, né? Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que discutir, sim, nos nossos legislativos, como fazer essas mudanças, a fim de implementar ou não, né, essa nova demanda da sociedade. Então, eu fico muito satisfeito de poder contribuir mais um pouquinho, né? Já falei em outras lives sobre democracia, desigualdade, como estudante de filosofia, né? O meu doutorado está voltado para essa temática, então eu fico muito feliz em poder contribuir mais uma vez, um pouquinho que seja, e o debate está sempre aberto para que a gente possa construir junto e ter uma educação de qualidade, para conquistar a implementação do CAC, né, que é o Cálculo Aluno de Qualidade, implementar mais recursos para transporte, para alimentação saudável, para buscar alternativas de qualidade de vida de fato desse menino, que o IDEB não vai demonstrar a qualidade de vida das pessoas, mas
é no cotidiano que a gente vai ver o avanço da educação, na sociabilidade, na educação das pessoas, na melhoria dos postos de trabalho que não sejam esses mais precários, que as regiões metropolitanas sempre ficam com esse lugar, né? Então, a gente precisa olhar para esses espaços, que é um espaço de oportunidade social, onde a gente vai buscar mais qualidade, mais igualdade. Obrigado, mais uma vez, que eu disparo falar e não falo mais. Obrigada, professor Robson. Agora eu vou passar, então, para Elis. Elis, você quer tentar fazer a sua fala final? Como é que está aí? Eu vou tentar, mas está travando bastante. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa, que é de extrema importância. Agradecer à professora por compartilhar todo esse conhecimento. A internet está bem ruim, está travando bastante. Eu, pelo menos, não consigo ouvir. Eles continuam travando mesmo. Então, nós agradecemos a sua participação, né? Sabemos aí do seu compromisso com o nosso município também. E para encerrar, então, essa live tão importante para nós, eu vou trazer um trecho do poema do Eduardo Alves da Costa, que se chama No Caminho de Mayakovsky. Então, esse trecho ele diz assim: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cachorro, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e já não podemos dizer nada. Eduardo Alves da Costa. Então, esse trecho, ele traz essa reflexão para a gente sempre ter esse olhar atento em relação às políticas, né? Esse olhar político-pedagógico para a educação. Nós não podemos esperar que as políticas, elas surjam do nada, né? A política, ela é produzida a partir do tensionamento da sociedade civil junto ao Estado. Então, nós precisamos, sim, cobrar políticas públicas para superar essas desigualdades. Então, eu agradeço hoje o nosso diálogo e todos, né, lutemos pela nossa educação pública e vamos aí tensionar nas redes sociais os deputados que nós votamos e que elegemos, que estão lá nos representando, para que eles votem a favor da educação pública. Legal, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Até.